Olá, espero que você esteja bem. Eu estou aqui para responder algumas perguntas do webinar que aconteceu, o Você Essência. Então eu vou começar com a pergunta da Rosemar, de Maracaju. Que lindo! Na verdade é uma pergunta, né? O que ela diz é que ela quer sentir toda essa energia de amor, né? Que é o que a gente fala muito, que uma pessoa sente quando ela está conectada com a essência. E é isso mesmo, Rosemar, é isso mesmo. Quando a gente se conecta com a nossa essência, todo mundo na sua essência é amor, amor puro. Como uma criança, né? Já reparou? Uma criança, quando ela é, né, já pequenininha, assim, né, ela acabou de aprender a andar, ela é puro amor. Os pais não costumam falar, a gente não costuma falar, nossa, tem que tomar cuidado, porque senão ela vai com todo mundo, vai, né, quer passear com todo mundo, quer brincar com todo mundo. Então é isso, né? Então essa coisa da pureza e do amor, né? Quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente se permite sentir esse amor de novo. E tudo pode ser amor. Você começar a se abrir para poder sentir, para poder perceber, né? Claro que não é uma mágica, porque a vida vai fazendo com que a gente vá criando armaduras, vá criando defesas, não é? Porque muitas coisas acontecem, não é mesmo? Então, assim, é muito importante que a gente consiga se treinar, se trabalhar para resgatar essa conexão com a essência, né? Sem perder a maturidade do adulto. Esse é um equilíbrio muito bom. É você conseguir, né, resgatar esse amor. Porque sentir amor, eu aprendi isso nessa vida aqui, sentir amor é uma das coisas mais importantes, não é, para todos nós. E é a maior proteção, porque quando você sente amor, a sua frequência está elevada. Se a sua frequência está elevada, as coisas começam a fluir de outro jeito. Então, o que a gente precisa poder enxergar, poder perceber, poder chegar a conclusões, será que é amor de verdade que eu estou sentindo? Ou é um desejo? Que é diferente, não é mesmo? Então, o que é amor para você? O que é um amor construtivo? Não é aquele amor que eu quero para mim, né, e mais ninguém. Não é posse, não é se apoderar, é amar. Amar é querer bem. Amar começa no se amar. E realmente aquele ditado, né, que só está pronto para mais ser amado quem se ama, é verdade. E por isso que é importante que a gente se dedique a um trabalho profundo para se amar verdadeiramente, se aceitar do jeitinho que você é, poder se acolher, né? Poder literalmente se perdoar. Então, isso exige um trabalho interno, um treinamento, sim. E muitas vezes precisa de uma ajuda. É muito mais difícil trilhar um caminho sem ajuda, né? Então, uma coisa muito importante que eu estou aqui para dizer é que eu não estou aqui para dizer, né, que vou resolver, né, todos os seus problemas num clique de mágica. Nós sabemos que não. Mas, quando a gente cria um método passo a passo, né, ao longo de muitos anos, cuidando, né, das pessoas, acolhendo,
Então, como existem outros métodos. Então, esses métodos foram estudados, né? Foram avaliados, analisados e principalmente foram utilizados, né, por muita gente que obteve um resultado. Isso é muito importante, né? É você ter essa clareza de que a partir do momento que você se dedicar para um método que você acredite, você vai obter resultados. Você só precisa de um tempo. Se alguém te prometer que vai resolver os teus problemas em 2 semanas, duvide, né? Porque não é assim. Mas se você se dedicar, em 2 semanas você já vai perceber algum resultado. Você já vai perceber alguma diferença. Esse é o ponto, né? Consistência. Consistência faz diferença. Isso é muito importante a gente estar atento. Ainda mais nos dias de hoje, né? Muita gente prometendo muita coisa, principalmente por causa dessa pandemia, né? Muitos profissionais ou pessoas, né, de alguma forma, né, se dizendo, não é, que não, eu resolvo, e não é bem assim. Então, assim, procura olhar para dentro, procura se consultar e, em primeiro lugar, observar qual é o caminho que te transmite confiança e que você pode mergulhar para você poder resgatar a coragem de amar e ser amada. Porque precisa coragem, não é mesmo? E é muito importante você relembrar que precisa coragem para viver. Então não tem saída, nós temos que ter coragem. Coragem para estar aqui. E coragem para viver coisas lindas. Porque a partir do momento que você escolhe a frequência vibratória que você quer estar, o nível e o tipo de pensamentos e sentimentos que você quer ter, você vai atrair, né, pessoas, situações e acontecimentos nessa mesma vibração. A Janice de Passo Fundo. O significado da vida. Felicidade seria uma busca constante? Na verdade, eu diria a manutenção dessa felicidade. Porque quando você se trabalha autoconhecimento, mergulha dentro de você, né, e se reconecta com a tua essência, você adquire uma força interna, né? Você se lembra dessa força interna que todos nós temos. Então, na verdade, você vai experienciar a felicidade. E é uma felicidade que não depende de acontecimentos, não depende de uma pessoa, não depende do outro. É uma felicidade que brota de você, de dentro. Você simplesmente está feliz. E não precisa perguntar, mas por que você está feliz? Não, eu simplesmente estou feliz. Então, o trabalho, né, vai ser você se manter, né, nessa conexão. De vez em quando a gente escorrega, de vez em quando a gente sai do eixo, aí perde essa felicidade, né, de vida. Mas a gente consegue resgatar, tomar o eixo e vamos embora, né? Então, quando você treina, né, trabalha esse autoconhecimento e treina se manter no eixo, você vai conseguir experienciar muito mais essa felicidade. Isso já é constatado, principalmente com práticas de meditação, né? A questão é manter, é cuidar dessa manutenção, como uma plantinha. A gente precisa, né, olhar para ela, perceber se ela está precisando de água, se está precisando de sol, se está precisando de sombra, não é? É a mesma coisa com a gente. Kátia de Curitiba. Em que nível você se refere à percepção? Então, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas
O nível da percepção, né, seria o nível intuitivo, né, do campo, né, do nosso campo energético, né, eletromagnético, que é o nível intuitivo, ele está relacionado ao terceiro olho, que é o campo da percepção, centros, né, da percepção, que realmente é algo extremamente fundamental hoje em dia para todos nós, que a gente consiga se libertar para poder resgatar essa percepção, que hoje em dia a gente tem uma abertura maior para isso, né, que tem a ver com inteligência intuitiva. A Vanessa de São Paulo: propósito de vida é a mesma coisa que vocação? Eu achei sua pergunta ótima, porque na verdade são coisas muito diferentes, isso é muito importante, né? Então a pessoa nasce com uma vocação, né? Como eu coloquei no webinar, né, no Você Essência, uma cantora, ela nasce com essa vocação de cantar, com uma voz maravilhosa, uma entonação deliciosa de se ouvir, né? Agora, essa é a vocação. O propósito de vida dessa cantora, né, pode ser que ela descubra que o propósito de vida dela é cantar, né, e através do canto, através da música, elevar a frequência das pessoas, fazer com que as pessoas se sintam mais felizes ou acreditem no amor. Isso é um propósito de vida. São coisas diferentes, percebe? Então, muitas vezes, você nasceu sabendo, né, ou ficou sabendo na sua adolescência a sua vocação. E você trabalha com essa vocação, mas não está feliz, não está realizado. Por quê? Porque, além da vocação, a gente precisa descobrir o nosso propósito de vida, que é usar essa vocação para quê? Qual é o legado que você quer deixar? O que você quer provocar nas pessoas, utilizando a sua vocação. Como, por exemplo, eu tenho uma vocação de cuidar, né, e de falar, de explicar, de ensinar, né, ser terapeuta. Mas eu utilizo, né, esses atributos da minha vocação, né, para despertar as pessoas, para elas pensarem: o que elas estão fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Qual é o seu propósito de vida? O que vai dar sentido à sua vida? O Ricardo, de Alagoas: por que você diz reconectar com a essência? Eu já estive conectado a ela, por que esse elo se rompeu? Então, muitas vezes eu uso esse termo mesmo, Ricardo, reconectar com a essência, né? Porque a gente percebe com o número de medicamentos no mundo, né, que as pessoas consomem, né, é uma porcentagem assustadora no mundo de antidepressivos. Quer dizer, se uma pessoa está depressiva é porque ela não está exercendo o propósito de vida, a vocação e o propósito de vida dela, né? A vida não está fazendo sentido. Então, quando a gente está conectado com a nossa essência, a vida faz sentido. Porque você sempre vai obedecer essa essência e ser o que a sua essência é, né? A mais pura essência. Então você obedece, você flui na sua essência. Mas o mundo, né, ele está tão automatizado, né, e as pessoas acabaram se perdendo em couraças, em máscaras, competições, disputas desnecessárias, né? Onde as pessoas ficaram de alguma forma, muita gente, buscando ser não a essência, mas quem ela acha que se ela for, ela vai ser feliz. E é aí que está todo o problema, é aí que está toda a confusão, né? Você precisa ser quem realmente você é, para você ser feliz. Então, por isso que eu usei esse termo reconectar. Com certeza existem pessoas no mundo, graças a Deus, que são conectadas com a essência e que trabalham arduamente para manter essa conexão com essa essência, né? Então isso é muito importante, é básico, eu vejo como fundamental
para tudo, né? Ou você é a sua essência, ou então, né? A Ana Maria de Joinville. O que minha postura mental tem a ver com a prosperidade? Tudo a ver. Por quê? Porque a tua postura mental, o que você pensar, o que a gente está chamando de postura mental aqui, é como você pensa, a maneira como você raciocina, como você organiza suas ideias, seus pensamentos, as frases que você costuma mais falar. Então, se você adquire uma postura mental, né, de prosperidade, de prosperar, de eu mereço, né, ter o que eu preciso, o feedback financeiro necessário para que a minha vida flua, né? Então você muda o teu mindset, você muda a tua vibração, a tua frequência. Então o que você pensa lá no fundo, não só no que você fala e verbaliza, mas o que você pensa, o que você acredita lá no fundo, pode reverberar sim, muito fortemente na sua prosperidade. Então, é muito importante você observar, parar para pensar, como é que eu penso? Quais as frases que eu mais falo na minha vida? O que eu acredito de verdade? Parar um pouco para pensar, né? Como que você fala? Perguntar para as pessoas ao seu redor, né? Como é a sua postura mental? É a postura mental de alguém que prospera, né? Que é feliz ao ter abundância na sua vida, não é? Isso é bem importante. Nicola, de Belo Horizonte. Como alinhar tecnologia a um propósito, acho que é Nicola. Bom, como alinhar tecnologia a um propósito de vida, ele desenvolve aplicativos web. Então, se a sua vocação é utilizar a tecnologia, então é muito importante, por exemplo, você ficar de olho em o que você faz com essa tecnologia nas horas vagas. O que você gosta de fazer, o que você tem prazer em fazer, o que você faz muito bem. E unir uma coisa à outra. Geralmente é assim que a gente faz e funciona, né? Que é exatamente descobrir qual é o seu propósito de vida, o que alimenta a sua alma. E em seguida, você pode, tantas startups hoje em dia, não é mesmo? Você pode se disponibilizar para usar o seu conhecimento da tecnologia em prol, não é, do que você acredita, né? Bom, eu já estou aqui me candidatando, tá bom? Eu tenho vários aplicativos precisando de pessoas de TI que estejam buscando seu propósito. Porque é verdade, né? A gente precisa unir uma coisa com a outra. Entender por que e para que você veio com essa vocação, com esse conhecimento, com esse know-how. A Lilian, de Macapá, olha só, essa meditação dá equilíbrio no estresse, na ansiedade, melhora o raciocínio? Sim. As práticas de meditação que são utilizadas, né? Na verdade, as que são utilizadas, né? E todas as práticas de meditação, elas ajudam sim a controlar a ansiedade e a melhora do raciocínio, sem sombra de dúvidas, né? E no equilíbrio do estresse, consequentemente. Porque a prática em si, só a prática da meditação, sem a visualização e a parte de reprogramação, ela já ajuda a gente a voltar para o eixo. Então, ela vai ajudar a gente a ficar mais calmo, consequentemente menos ansioso e, consequentemente, seu raciocínio vai melhorar. Você vai assimilar as informações de uma maneira mais fácil, mais fluida. Tá? O Daniel, de Atibaia, ele tem a síndrome do pânico, né? Então, Daniel, síndrome do pânico, né? Claro, ela pode ter várias causas, não é? Mas por todos esses anos, esses 30 anos de acompanhamento, né, no consultório, e com toda essa relação que eu tenho com médicos e tudo mais, a gente vê que a síndrome do pânico, ela pode ter uma relação com o afastamento da sua essência.
Então, procure um médico que siga alguma linha de estudo que faça sentido para você. Isso é muito importante. Em primeiro lugar é isso. Porque é importante que você perceba de um médico, né, entenda e ouça a análise de um médico para entender em que grau está a síndrome do pânico. E aí, o seu médico, né, que você vai escolher ou já escolheu, ele vai poder te dar um feedback. Você precisa de medicação ou não? Você pode passar por um processo, né, como esse, no caso do Corriver Sense, por exemplo, ou é melhor esperar um pouquinho mais. O que eu acho muito importante deixar claro é que esse processo é um convite para o autoconhecimento, é uma jornada para o autoconhecimento, que precisa acontecer, né? Se você precisa de um acompanhamento médico, é importante que você continue tendo seu acompanhamento médico. E com certeza, né, se você vai ao seu médico ao menos uma vez por mês, ele vai perceber diferença em você e ele vai poder te ajudar a você ir diminuindo o medicamento com ajuda médica, né? Essa jornada de autoconhecimento em nenhum momento pode estar, né, ou entrar na sua vida no lugar de um tratamento médico, né? Ou mesmo um tratamento psicológico, tá? Então, isso é muito importante. É importante você aliar, juntar essas ajudas, porque aí você vai, com certeza, ter resultados muito mais, né, palpáveis, que vão ser mantidos, né, reais. Isso é muito bom. Maria Fernanda, de São José do Rio Preto. Para que servem os chakras e como ativar ou alinhar? Então, os chakras, eles são como botões que acionam determinados programas no seu sistema inteiro, né? Então, como eles são como botões, é importante que você entenda onde exatamente eles estão, né? E como alinhar, né? Como ativar e como alinhar. Obviamente, não dá para te explicar aqui em alguns minutos. Isso é algo que é importante que você faça um curso com um profissional capacitado que tenha conhecimento no assunto, experiência no assunto e possa te ajudar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um acesso muito mais fácil a esse tipo de conhecimento. Sempre com uma indicação, sempre olhando um profissional que está há muitos anos numa área. Se ele se manteve há muitos anos numa área, é porque ele é um bom profissional, na maioria das vezes. É muito difícil você ver um profissional que começou a misturar as coisas ou a não ser ético, que ele se mantenha há muito tempo, não é? Trabalhando, né, e ativo, tendo clientes e tendo resultados. Então, isso é importante sempre ficar de olho, não é mesmo? A Renata, de Barbacena. Olá, boa noite. Por que mudanças demoram tanto? Por que é tão difícil? É difícil sim. É difícil sim, Renata. Mas é assim, as mudanças mais difíceis são as mais saborosas, não é mesmo? Então vale a pena, pode ter certeza. O que é importante, uma coisa que eu percebi ao longo desses anos, que eu até coloco sobre o Corriver Sense, é que a gente até consegue, né, atingir um resultado, uma mudança. O desafio é manter. Então, por exemplo, por isso que o Corriver Sense, que é essa jornada de autoconhecimento que eu ministro, tem a duração de 10 meses. Porque você precisa de um tempo para digerir, para ir mergulhando para dentro e passando de passo a passo. A gente precisa desse tempo. E a gente precisa descobrir o que é fundamental fazer todos os dias, né, um pouquinho, por alguns minutinhos, para você manter as mudanças, para você alcançar as mudanças e manter as mudanças. Isso é fundamental, é muito importante. Pode fazer outras perguntas, tá bom? Lá no meu canal, que eu vou sempre responder, viu? E a Fernanda de Curitiba, Fernanda Reis de Curitiba. Por que eu atraio pessoas que não me fazem bem?
Isso é uma pergunta também muito boa, Fernanda. Na maioria das vezes, né, a gente pode atrair, né, um perfil, né, de pessoas que não fazem bem pra gente, porque a gente pode não estar, né, se trabalhando, né, a um ponto de estar se auto-amando do jeito que a gente precisa. Porque às vezes a gente acha que está se amando e não está. Então aí vem uma pergunta: será que você está se amando mesmo, de verdade, na profundidade da sua alma, do jeito que você merece? Porque a partir do momento que a gente consegue isso, a gente começa a se relacionar com pessoas que nos respeitam e que nos amam verdadeiramente, na maioria das vezes. Então, eu faria essa pergunta: vale a pena? Eu já passei por isso e já acompanhei muita gente que passou por isso também, né? Essa coisa da gente achar que se ama e, na verdade, a gente tem que mergulhar um pouco mais a fundo. O Henrico: vocês possuem um grupo de conversação onde possamos discutir nossas agonias e assim nos desenvolvermos e buscarmos patamares superiores de segurança e autoestima? O Eurico, do Rio de Janeiro. Então, Eurico, esse tipo de grupo, né, o ideal é que ele aconteça com uma equipe, né, de terapeutas, psicólogos, né, e psiquiatras também, né? Então, quem sabe num breve futuro a gente ainda vai ter, né, um grupo, né, pela internet que de alguma forma dê algum suporte desse tipo, viu? É uma meta, sim. Não dá para fazer agora, né? E o Correo Essência em si, ele é uma jornada de autoconhecimento, para você primeiro se conhecer e se perceber. E em paralelo, claro, ir buscando as ajudas ideais para você. Qual é a linha, por exemplo, do terapeuta, do psicólogo que vai te acompanhar, né, do médico, se necessário for. Entende? É uma reorganização da tua vida, de dentro para fora, reconectando com a sua essência, tá bom? E por final, né, a Nildaria. Eu não sei se a gente, né, se veio o teu nome, né, correto, depois fala pra gente. De Irecê, como ser plena. Então, isso é muito importante, isso é fundamental também. E como ser plena? A gente consegue, sim, ser plena a partir do momento que você mergulha para dentro, se conhece mais, se aceita, resgata a sua essência e consegue se sentir paz por dentro, independente do que aconteça fora, não importa. Você se sente bem com você mesma. E essa plenitude, ela se mantém em você. Isso é maravilhoso, porque é uma paz. Você não fica tão suscetível ou vulnerável ao que as pessoas acham, entende? Você consegue ser você, na sua essência. Isso exige um trabalho, exige dedicação, sim. Mas eu te dou garantia de que se você se dedicar a um caminho que você escolher, que for idôneo, que for ético, que for, né, um caminho com consistência, se você mergulhar para dentro, né, aceitar passar por uma jornada de autoconhecimento, você vai atingir essa plenitude. Pode ter certeza, em alguns meses. Você precisa só se permitir. Tudo na vida é assim, não é mesmo? Tudo que a gente quer muito, se você olhar, se não é uma coisa que você já domina, você vai precisar, né? Eu já fui ciclista, né? E a prova que eu queria fazer, eu precisava de 8 anos de treino. 8 anos, não eram 10 meses, eram 8 anos. E eu estava assim, completamente ali, ó, determinada. Eu parei só porque eu percebi, né, no meu caso, na minha história de vida, que o tempo que eu estava tomando, né, para esse hobby, que na verdade isso estava sendo um hobby para mim, estava consumindo, né, outras prioridades de vida, né, outras coisas que eram mais importantes para mim. E só por isso que eu parei.
Mas não estava me assustando os 8 anos de treino, de maneira alguma, porque eu queria muito. Depois eu entendi que eu queria muito mais outras coisas e eu fui atrás dessas outras coisas. E eu posso te dizer que com o passar desses anos, né, essa fase do ciclismo foi em 2015, nós estamos em 2020, né, o que eu entendi que era prioridade para a minha vida, eu alcancei. E eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito plena, muito realizada. E agradeço muito a isso, a Deus e a todas as pessoas que contribuíram para isso na minha vida, que me ensinaram, não é? Então pode ter certeza que se você se abrir, né, para que as pessoas certas apareçam na sua vida, para fazer uma jornada de autoconhecimento, para mergulhar para dentro, se entender, se conhecer, você vai descobrir suas reais prioridades. E isso traz plenitude. Conheço várias pessoas que são plenas. Isso é real, isso é possível. E sinceramente, com todos esses imprevistos que acontecem na vida da gente, esse outro lado da vida que não é bonito, né? Que tem muitas coisas ruins ou pessoas não bem intencionadas, o que for. Se você olha para tudo na vida, se você simplesmente aceita ser você na sua essência, fazer o seu melhor, você vai atrair o seu melhor, pode ter certeza. E essa plenitude, ela brota mesmo, de dentro de você, independente dos acontecimentos ao redor, pode ter certeza. E eu vivencio isso, e estou aqui para compartilhar em tudo que eu puder, com as pessoas que queiram também experienciar isso. E agradeço muito o seu tempo. Namastê e até breve.